tarde ao presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, senhor Hélio Jefferson de Souza. Tem a palavra, portanto, para a sua manifestação, esperada por todos nós. Com a palavra do senhor Hélio Jefferson de Souza. Excelentíssimo senhor deputado Wanderley Macri, que nos honra presidindo essa sessão em homenagem à nossa SBE. Senhores membros da mesa, demais autoridades, diretores da sociedade, administradores, representantes, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero iniciar esse meu pronunciamento citando uma frase do poeta Fernando Pessoa: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estamos, neste momento, dando início à 19ª Convenção Internacional que a Sociedade Brasileira de Eubiose faz realizar a cada 2 anos em Nova Chavantina, Mato Grosso. Encontramos-nos na tribuna maior do Brasil e, como consequência, na tribuna maior do mundo, já que esta é a pátria do Avatara, que nos dá uma autoridade e uma responsabilidade inigualáveis. Eu comungo isso com todos os presentes e também com os ausentes, que vibram por um mesmo ideal e nesta mesma tônica, o que nos incentiva a gritar alto para que sejamos ouvidos pelos nossos governantes, mas também pelos governos de toda a terra. Que nos ouçam aqueles que têm a responsabilidade e, antes de responsabilidade, o dever de cuidar do Brasil como nação. Hoje, 10 de agosto de 2018, comemoramos pela primeira vez o Dia Nacional da Eubiose, neste mesmo local onde a obra dos meus pais foi dignificada através da Lei nº 13.626, de 16 de janeiro deste ano, que criou esta efeméride. Nossa eterna gratidão aos dignos parlamentares e a todos que nos ajudaram na concretização desta vitória. Nesta empreitada estiveram envolvidos, além de muitos e dedicados irmãos, especialmente meu saudoso filho, Hélio Jefferson de Souza Filho, e o nosso venerável irmão Fernando Lessa, à frente da COGEP, a nossa venerável irmã Cristina Souza, o ex-deputado federal, excelentíssimo senhor William Dibbe, o excelentíssimo deputado federal, senhor Bruno Covas, hoje prefeito da cidade de São Paulo, o excelentíssimo deputado federal, senhor Betinho Gomes, o excelentíssimo senador, senhor Cristóvão Buarque. Agora é lei. Isto significa que aumentou a nossa responsabilidade quando, perante os nossos mestres e perante a sagrada taça, assumimos o compromisso de trabalhar pela formação de uma nova consciência que será o apanágio da raça do porvir, da qual somos a semente, como diz o hino dos pupilos, e isto no Brasil. O Avatara espera, aguarda isto de nós. O Manifesto Eubiótico. Outro magno evento ocorreu também neste recinto no dia 23 de outubro de 2017, quando foi apresentado o Manifesto Eubiótico para o Brasil, sintetizando o denodado esforço de inúmeros e dedicados membros da Sociedade Brasileira de Eubiose. Trata-se de um documento de limitado alcance político-social, cuja aplicação cabe aos órgãos governamentais. No entanto, o nosso esforço não deve se limitar unicamente na sua elaboração, ainda que de natureza institucional e espiritual. O nosso esforço pode e deve ser permanente através do poder inspirador das nossas ordens internas de caráter esotérico. É oportuno e indispensável mantermos permanente vigilância em relação ao cumprimento dos itens que compõem aquele manifesto, ao mesmo tempo em que concitamos a todos para que se empenhem, onde quer que estejam, em que atividade labutem, para que ocorra efetivamente a consecução dos ideais ali delineados. Tanto assim que este meu pronunciamento se firma nos conceitos e sugestões que o compõem. Centenário da Fundação Material da Obra. Comemoramos hoje 94 anos de fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose, que internamente denominamos de Fundação Material da nossa obra, pelos motivos que todos conhecem. No dia 10 de agosto de 2024, estaremos comemorando um século
desta existência. É meu desejo, da minha irmã Selene, do meu irmão Jefferson e todos os membros do APTA, que os próximos 6 anos se convertam num encadeamento, num acréscimo através de realizações positivas do conhecimento que herdamos dos nossos pais, mas que até agora tem se mantido em estado latente e até obscuro. A SBE está plenamente estruturada para a missão que lhe cabe como corpo da obra. Uma viagem na construção do nosso ideal. Quando eu vim para este mundo, no dia 1º de março de 1938, meu amado pai fez constar na ata da minha consagração. Ele vem para afirmar os alicerces do quaternário, que até então estava esmagado sobre a universal poder da tríade superior, e por isso mesmo funde-se com ela ao raiar do novo ciclo, o 5º, cognominado o ciclo da atividade. Atividade, esta é a palavra-chave. O meu nascimento veio iniciar o ciclo da atividade. A atividade é um dos 3 princípios que constituem a divindade. Os outros 2 são a vontade e a sabedoria. Como resultado, temos a tríade superior divina. O quaternário inferior constitui a personalidade. Este é o órgão através do qual a tríade superior expressa a ação, a atividade, a vontade e o eu do homem, o espírito nele manifestado. Mas, além da vontade, é necessário o querer. Para que haja atividade, é necessário que se manifeste a vontade, e, após esta, o querer fazer, aliado à coragem. Cada um de nós é, na realidade, muito mais do que pensa. O desenvolvimento de cada um depende da atividade exercida nos mundos da forma. Eu espero e conclamo a todos para uma ação conjunta, no sentido de materializarmos o ciclo da atividade através de um trabalho efetivo em prol da civilização do 3º milênio, utilizando para isto o poder da nossa vontade, plasmado pela força da nossa sabedoria, que também é amor. O 3º milênio já começou. Estamos no seu 18º ano. Estamos em pleno trabalho de construção da civilização do 3º milênio. Iniciei esta conversa com a frase: "Tem em mim todos os sonhos do mundo". No entanto, eu vivo a realidade e penso em tornar os sonhos em realidade. O que eu pretendo e espero que aconteça nesses próximos 6 anos é uma real viagem na construção do nosso ideal eubiótico. Existe um lema que diz: não podemos fazer tudo de uma vez, mas poderemos pô-lo em prática. É tempo de nós próprios realizarmos as nossas ideias, para não termos a mágoa de vermos outros arrebatarem-nos ao mundo como seus paladinos, como seus arautos, enquanto nós ficamos no obscuro esquecimento. Não esperemos que tudo seja destruído para começarmos a reconstrução. Comecemos já, agora, neste instante. Quer nos aceitem, quer não. Se nos perseguirem e nos desprezarem, bendiremos os que assim o fazem, porque estarão nos proporcionando meios para nos tornarmos mais fortes e mais obstinados. E aqui eu me recordo da nossa 9ª convenção, que se realizava em Itaparica no dia 15 de setembro de 1999. Eu disse naquela oportunidade: o Brasil é a pátria do Avatar, mas corre um risco muito grande. E o meu otimismo me faz pensar naquela frase que eu tenho citado muito, frase do nosso pai e mestre: reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, a moral, os costumes, etc. Reconstruir não é construir. Fiquem alerta, porque nós vamos ter que reconstruir o nada. Nós não sabemos o tamanho do trabalho que nós teremos para reconstruir o que virá por aí. Francamente, não sabemos. Por isso é importante que todos vocês se mantenham unidos, fortes, pensando positivamente, mas com vigilância dos sentidos. É muito importante que todos se mantenham unidos e muito alertas. Não há pessimismo, há um certo receio, mas unidos, com certeza, passaremos por tudo isso. Pois bem, os próximos 6 anos devem ser dedicados a essa reconstrução. O ano 2019 é o ponto de partida. É o 19º do 3º milênio que já estamos vivendo. Sintetiza o arcano 19, nas tradições é o Sol. Para nós representa os gêmeos espirituais como origem e fim de todo o processo evolucional da descida e ascensão
da mônada humana a caminho do quinto sistema evolucional. Através de uma ação ostensiva sintetizando o trabalho assúrico dos 434 e de uma ação inspiradora, síntese do trabalho macárico dos 343, faremos surgir de forma pujante em todos os setores produtivo, político, artístico, educacional, científico, social, moral e religioso a reconstrução da pátria do Avatara. A política, que seja praticada no seu sentido mais amplo, com ênfase ao fato de que os partidos políticos existem para servir a democracia e aos interesses nacionais, e não para criar centros de poder paralelos que eventualmente concorram com os poderes públicos previstos na Constituição. A eubiose é a política pela sua própria natureza, mas não podemos ficar indiferentes ao que se passa no setor político, apreciando de braços cruzados os mais vergonhosas barganhas, as mais aviltantes candidaturas, as mais cínicas mentiras serem impingidas ao povo por candidatos comprovadamente desonestos. Disse o nosso pai: ou a política é moralizada em nosso país, ou ela mesma acabará com todas as suas grandezas materiais, morais e culturais, síntese da verdadeira espiritualidade. Podemos, sim, ter as nossas preferências particulares, de ordem político-partidária, mas a nossa participação deve ser sempre de caráter elevado, e a nossa atitude deve ser de caráter templário, procurando intuir aqueles que estão ou estarão conduzindo o Brasil, pouco importa a que partido pertençam, de modo que o façam em prol do engrandecimento da pátria do Avatara, que assim cumprirá de direito e de fato a missão que nos cabe no concerto das nações. Os membros da SBE que militam neste ou naquele partido continuarão lá fora com suas atividades. Nada violará a liberdade de pensamento dos mesmos, uma vez que a nossa instituição não impõe candidatos, apenas recomenda o que estiver mais apto para servir a nossa causa, servindo ao Brasil. Em 25 de janeiro de 1963, quando se comemorava o aniversário de fundação da cidade de São Paulo, nosso pai escreveu: temos que fazer sentir aos chefes políticos de nossa terra, a todo o povo brasileiro, que a SBE, pela sua cultura e espiritualidade, é um poder político dos mais valiosos. O Brasil não pode imitar ninguém, nem nenhum país. Sim, o Brasil não pode adotar nenhuma forma de governo que não seja a sua própria. Os países é que têm que aprender conosco. Sim, que nos copiem, mas nós nunca. Saúde e ação social. Além da saúde do povo, é preciso particularmente cuidar da ação social, com ênfase e importância da maternidade, a proteção da criança, mas o fato de que os cidadãos, além de precisarem ser considerados tanto em sua capacidade de contribuir, como agentes econômicos e pagadores de tributos fiscais, também como em sua incapacidade de fazê-lo, e que os incapacitados deverão ser assistidos, caso a caso, através de política de recuperação. Em 5 de maio de 2018, evento no Reino Unido organizado por estudantes brasileiros, entre outras coisas, o excelentíssimo senhor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, como convidado especial, disse: o Brasil tem uma sociedade viciada em estado com uma cultura de desigualdade e de desonestidade institucionalizada. Existe no país uma cultura histórica de desigualdade, com setores reivindicando privilégios, como foro privilegiado para políticos e prisão especial. Ainda vivemos um país em que, talvez pelo fruto da escravidão, há a crença de que ainda existem superiores e inferiores. Criamos cultura em que cada um quer imunidade tributária, quer seu foro privilegiado, seu carro oficial e sua prisão especial. As palavras do eminente ministro mostram uma realidade que precisamos combater. Cidadania e educação cívica. Na sua obra intitulada Utopia, o grande iluminado que foi Thomas Moros relata a sociedade perfeita. E uma visão mais próxima disso, disse assim como Campanella e o próprio Platão: propugnamos para que isso se efetive de forma a assegurar segurança, liberdade, respeito e um futuro mais justo e de qualidades identificáveis com os desejos dos cidadãos. Fala-se muito em sinarquia,
como a forma ideal de governo. Moros tratou disso na sua obra. Sabemos, no entanto, que sinarquia é a forma de governo que prevalece na Garta, e para que ela aqui se estabeleça, é necessário antes que a humanidade tenha um estado de consciência gartino. É apanágio da SBE propiciar à humanidade a conquista de tal estado de consciência. É indispensável reforçar o verdadeiro sentido de cidadania, de cidadãos, direito à cidadania, direito dos cidadãos. Este conceito está inseparavelmente ligado à educação cívica, matéria que é desprezada nos nossos currículos escolares. Tudo quanto vê e sabe por intermédio da televisão, dos filmes, da internet. Essa tutela moral e material que se julga no direito de judicar leis, regras e costumes, cerceando a nossa liberdade de raciocínio. Ser patriota não é somente pegar em armas para defender o torrão natal. Maior patriotismo, maior abnegação, altruísmo, reside em não permitir que a nossa pátria tome parte ativa nessa alienação, comandada especialmente pela mídia, sendo, portanto, espoliada do mais belo tesouro que sempre possuiu, o caráter firme, sincero, reto, superior e inigualável, e, enfim, a raça que aqui se constrói. Não podemos permitir que se fortaleça e predomine a linguagem rasteira que graça em todos os setores da vida brasileira e que denigra a sagrada língua portuguesa. É uma linguagem que manipula porque adultera e torna falsa uma realidade. Denigra porque retira o brilho, o valor, a pureza da honra, além de compuscar hábitos que enaltecem. Tem um sentido oculto porque visa não revelar, não demonstrar, disfarçar, dissimular aquilo que se quer esconder. Envergonha porque compromete, mancha a reputação, o bom nome e a memória, desonra, deslustra, humilha, avilta a todos aqueles que se acham compromissados com a verdade e com os princípios do bem, do bom e do belo. Educação. Aqui, naturalmente, se inclui a cultura, a arte em todas as suas manifestações e a ciência em geral. A nossa missão é combater a cegueira espiritual dos homens para que o mundo tenha melhores condições. Combater a cegueira espiritual dos pseudo-talentosos para que a filosofia do futuro, de inspiração eubiótica, possa ser aceita pela humanidade. Numa visita que fiz ao nosso departamento da SBE em Curitiba, no ano 2014, lembro de me ter dito: tudo que nós pudermos investir na educação, tanto internamente na nossa instituição como fora dela, nós estamos caminhando e trabalhando para a humanidade e para o Brasil, principalmente porque é a única saída que nós temos para o futuro como pátria do Avatar. Um povo sem educação não cresce. Nós, eubiotas, precisamos cuidar muito da educação e da cultura. Só fazer iogas e mentalizações boas e tal e coisa não basta. Isto não quer dizer que os nossos rituais e as nossas mentalizações não sejam importantes. É claro que são. Através deles estaremos contribuindo e intuindo para que os políticos, os juízes, os educadores, os empresários que estão aliados com a lei recebam essa energia positiva e sejam influenciados por ela. Falta ao mundo uma didática transcendental, uma iniciação e um ensino penetrante que não fique só na periferia da mente. Deve ser uma didática que vise o equilíbrio social à base da virtude. Não desta virtude convencional, mas na acepção que lhe dá Platão, ou seja, o desenvolvimento das potências internas, das virtualidades daquilo que se acha no âmago de cada homem, como supremas faculdades do eu que transcendem a mente. Só a ciência não propicia ao jovem moderno estas possibilidades. As religiões, da mesma maneira, não fazem, por ordenarem que se busque fora o que está dentro. O momento atual exige, e é necessário que a SBE inspire essa nova didática, um novo processo de educação e de formação das gerações futuras. Por isso existe a revelação. Daí eu ter citado há pouco o poder inspirador das nossas ordens internas de caráter esotérico. A revelação contém todas as possibilidades necessárias à evolução da alma humana para que esta conquiste o bem, o bom e o belo. Ensinou-nos o nosso Pai e Mestre. De fato, o ensino no Brasil é a maior das vergonhas,
por não mais se coaduna com os tempos que correm, melhor dito, com a nova civilização para a qual estamos trabalhando. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Na criança ergue-se o futuro. Se nenhum valor mais tivesse a nossa obra, bastaria o seu lema para dignificá-la entre as mais dignas, para torná-las grande entre as maiores. Spes, mestres e semine. A grande dificuldade é justamente a ideia dos nossos fundadores, pais e mestres, não ser bem interpretada por aqueles que têm a responsabilidade de interpretá-la e aplicá-la. E o que temos visto? Uma mídia falada, escrita e televisiva, esta última principalmente, intencional ou não, criando um clima psicológico propício que faz surgir fenômenos como as músicas e bailes funks e seus fanáticos admiradores. A valorização das coisas exteriores, como a moda, o dinheiro e até determinadas modalidades de profissão ou de arte. O vício de encontrar satisfação nas reportagens e nas narrativas de episódios sangrentos, onde o terror se mescla com o erotismo degenerado. A psicose do sexo e tantas outras mais, deixando bem claro o processo de desagregação social em curso. Os assassinatos, os roubos, a violência, a impunidade dos criminosos, os exemplos do rebaixamento da cultura e da moral são estampados todos os dias nas páginas de um sem número de veículos informativos, cujos dirigentes colocam o interesse imediato da publicação acima de qualquer razão de natureza educacional, sociológica e humana. A falta de instrução em muitos, a ausência de princípios éticos em outros, a incultura em alguns, são facilmente explorados pelos que colocam os interesses particulares e pessoais acima dos interesses da ordem coletiva, possibilitando a rápida difusão de processos de aprendizagem negativos. O momento exige de nós, eubiotas, insisto, ações efetivas, seja no campo ostensivo, seja através da magia teúrgica, de modo que a arte de se criar crianças e formar homens substitua os processos carcomidos a fim de salvaguardar as sementes do porvir da maléfica influência de paradigmas sociais corruptos e denegridos. E os meios de comunicação têm um grande papel nesta missão. Cabe a eles, acima de tudo, orientar ao mesmo tempo em que educa, instruir enquanto entretém, evitando o sensacionalismo barato e condenável como o heroizar de criminosos, a inversão de valores, a exploração da ignorância das massas, o comércio barato e a falta de sinceridade de propósitos, porquanto o seu papel deve pairar acima de ideologias e de credos, de ódios e de vendidas pessoais, da política e de interesses mesquinhos. A sua missão maior, além de formar, deve ser educar. É desejo de todo apto que se faça proteção às crianças do mundo inteiro. A certeza de um futuro em construção. Estamos vivendo um momento ímpar da história da humanidade, que exige grandes reflexões de todos aqueles que têm consciência da herança deixada pelos nossos pais. Os seus ensinamentos conduziram-nos até esses dias, movidos pela esperança e pela convicção existente na nossa mente e nosso coração. Basta que façamos o mínimo que nos compete, com convicção e fidelidade aos princípios e conceitos eubióticos, o que nem sempre acontece. Se quisermos construir um futuro de luz e de glória, e é nossa obrigação fazê-lo, devemos nos manter atentos àqueles que tentam prejudicar e até mesmo destruir as sementes da nova civilização. Se tivermos convicção do nosso trabalho e mantivermos a fidelidade que esperava de nós o nosso Pai, ao confiar-nos a continuidade de sua obra, o Avatar falará através de cada um de nós. Não se dorme sobre os louros da vitória se quisermos continuar vitoriosos. Eu tenho enraizadas em mim, além da esperança, a certeza e a convicção de que tudo isto floresça e frutifique no coração de todos, como verdade absoluta e como compromisso de lealdade com o presente e com o futuro. Ainda que o advento da raça futura esteja muito distante dos nossos dias, nada impede que façamos já o nosso trabalho sem dogmas, sem proselitismos, nem restrições. O tempo é agora. Não podemos adiar esta missão que é nossa. Correntes filosóficas existem milhares, nenhuma, porém, com bases verdadeiras. O mundo perdeu a tradição.
O pensamento moderno não é capaz de orientar os povos, porque não há um pensamento. Há um filosofismo sem profundeza que volteja sobre constatações meramente científicas, positivas ou sobre dogmas religiosos que alimentam a crise do mundo moderno. É necessário que a ciência continue progredindo e que a crise econômica se resolva, mas isso ainda está longe de proporcionar a felicidade aos homens, a verdadeira paz política e, principalmente, o que verdadeiramente importa por ser o essencial, a paz interna dos homens e a fraternidade universal. E aqui cabem as palavras vibrantes e proféticas do grande presidente Juscelino Kubitschek, ao contemplar numa visão do porvir as terras onde iria ser plantada a nova capital brasileira, disse ele: deste Planalto Central, desta solidão que será em breve o cérebro de onde partirão as mais altas decisões nacionais, lanço um olhar mais uma vez sobre o futuro do meu país e antevejo essa alvorada com a fé inquebrantável e confiança sem limites na grandeza do seu destino. Teve aquele grande presidente a intuição dos iniciados que se desdobram, que avançam para além de si mesmos, para além do tempo, conquistando novos rumos para um povo que crê no seu destino. Cabe a nós seguir o exemplo que ele nos deu, acreditando que nós também podemos fazer. O fogo sagrado jamais se extingue dos corações puros e sinceros. Os novos tempos incluem o que se passa no Brasil. Recentemente, li do jornalista Josival Peixoto o seguinte: será 2018 um ano difícil, mas não tenham medo do amanhã. O Brasil está de pé. O que ruiu foi a República, com a monstruosa corrupção que maculou os alicerces da pátria. O Estado apodreceu, mas a nação está viva. Pois bem, não basta proclamar que o Brasil é o berço da civilização do futuro. É preciso agir com sabedoria, pois se não realizarmos a missão que nos foi confiada, a oportunidade será cancelada. Jamais adotar a política ou a ideia de fato consumado para justificar a nossa desistência do trabalho, que é a razão de ser da nossa instituição. Não trabalhamos por prêmios, e sim por dever, por responsabilidade, por compromisso assumido. A Agartha se mantém no seu papel de celeiro das sementes, que pelos seus valores se elegeram como tal, e após julgamentos cíclicos a ela foram recolhidas. Quem serve de marco da Agartha no presente momento e onde? O marco atual, que mantém o fogo sagrado da verdade na face da terra, é a SBE, e nós, como membros da SBE, não podemos nos esquecer desta condição. Lembremos-nos do ensinamento do nosso Pai. Quem atravessa uma ponte para alcançar o outro lado não pode ficar em cima dessa mesma ponte indefinidamente e sim marchar para diante a fim de alcançar o outro lado. Ele também ensinou: os membros da nossa obra precisam pensar diferente dos homens profanos, dos homens da rua. Com frequência tenho ouvido a pergunta: mas como fazer isso de forma eubiótica? Há muitas formas. Mas uma das respostas seria aprendermos com a própria organização do Pramanta e das funções relativas a cada uma das 7 linhas que a compõem. Isso quer dizer respeitar o que cada um de nós é e a função que cada um exerce. A linha dos místicos não se envolver em política. A linha dos políticos não interferir na linha dos místicos. A linha dos intelectuais, dos teurgos, por sua vez, não dificultar o que compete à linha dos filósofos, por exemplo. A linha guerreira não pode se intrometer no trabalho da linha templária e vice-versa. O trabalho intelectual, artístico, também não deve se imiscuir naquilo que cabe à linha guerreira. Precisamos nos conscientizar de que é nosso dever preocuparmos-nos e agir em relação ao Pramanta como um todo, e não como se todos nós pertencêssemos a uma só e mesma linha. E mais uma vez ao nosso Pai, que na Carta Revelação de 3 de dezembro de 1957 ensina: nas próprias linhas de adeptos, cada uma delas possui a mesma consciência, porém missão diferente uma da outra. As nossas ordens internas não foram criadas para fazerem a mesma coisa. Cada uma tem a sua finalidade. Cada uma identifica-se com uma determinada linha do Pramanta, sem, no entanto, descuidar que a meta, o objetivo, estes sim são iguais para todos. Nos estatutos de cada uma delas está identificado o trabalho que lhes compete. O objetivo é um só:
mas o trabalho tem que ser executado nas 4 áreas, sem que uma interfira na função da outra, mas, ao contrário, se fortaleça com o que cada uma tem para oferecer, de modo que, ao final, tudo se some ao invés de dividir. Entre nós não pode haver concorrência, deve haver, sim, cooperação. A minha mensagem final. De minha mãe, eu quero registrar e repetir aqui as suas palavras. Usando a nossa inteligência e o nosso amor, transformemos as incertezas atuais e a angústia que assolam na humanidade na firme convicção de um mundo melhor, onde o bem, o bom e o belo sejam uma realidade e não apenas palavras a emoldurar frases de estilo. Cabe, pois, a nós a responsabilidade de conduzir a obra até o futuro. Somos a esperança dos nossos pais e mestres, e não é por outro motivo, senão da força do sangue do Manu, que as novas sementes, aqueles que darão continuidade ao que fizemos até agora, estão brotando com toda a pujança exigida pelo momento atual. Eles precisam, desde já, ser aceitos como tal. Resta agora a metástase avatárica a ser percorrida com sabedoria e santidade. E, mais uma vez, cito nosso pai, em carta de 5 de dezembro de 1958. Preciso morrer tranquilo, sabendo ao menos que a obra será defendida pelos seus gloriosos baluartes, pois até mesmo aqueles que erram a sabem amar, mas poucos a respeitam. Eu saúdo o Teotrim terreno no interior do Monte Ararat e me congratulo com todos aqueles que se encontram e a todos que, a partir de amanhã, estarão na cidade de Nova Chavantina, participando da 19ª Convenção da Sociedade Brasileira de Obiose, e que aqui hoje se inicia. Meu agradecimento muito especial, desculpe pelo avançado das palavras, ao ilustre presidente, deputado Vanderlei Macri, e agradeço a presença de vocês todos e quero repetir uma frase que eu tenho repetido muito nas últimas coisas que tenho falado, que eu não tenho vaidade, eu tenho muito orgulho de presidir uma sociedade constituída com gente como vocês. Muito obrigado. Muito bem, estamos chegando ao fim da nossa sessão solene. Eu queria dizer, presidente Hélio, que aqui se deu um verdadeiro tratado na sua manifestação. Além das milhares de pessoas que o ouviram pela TV Câmara, pelo Brasil afora, com certeza essa sua manifestação será um norte quando publicado em livro, para orientar aqueles que acreditam no ser humano. Com certeza, isso será o que acontecerá. O que vai acontecer, com certeza, para que todos nós tenhamos esse caminho a seguir. Eu, até para encerrar essa sessão, eu gostaria de deixar uma pequena mensagem e dizer que foi com muito orgulho e convicção que, além de todos os senhores que aqui comparecem, tenho a presença do André Romano, uma pessoa da minha cidade de Americana, no estado de São Paulo, que aqui me acompanha também nesse evento. E a realização desta sessão solene, em homenagem à Sociedade Brasileira de Obiose, sem dúvida, foi um grande evento nessa sexta-feira que realizamos aqui no Parlamento Brasileiro, nesta capital federal. Eu queria deixar de dizer mais que a Sociedade Brasileira de Obiose está hoje em mais de 20 estados brasileiros e sustenta uma tradição de formar colégios de iniciação que, ao mesmo tempo, mantém e atualiza a milenar sabedoria das idades. Longe, portanto, de perpetuar valores históricos e temporais, a
Sociedade Brasileira de Obiose consolida o desenvolvimento de valores que sempre orientam a experiência humana na busca pelo aperfeiçoamento espiritual e pela construção de novos paradigmas sociais da humanidade. Portanto, queria dizer mais uma vez, meu caro presidente Hélio Jefferson, que foi com grande satisfação que este parlamento faz essa homenagem. Nós estamos prestes a comemorar os 100 anos dessa entidade, 100 anos, centenário de um movimento que precisa ser cada vez mais conhecido por todos aqueles que têm interesse no seu crescimento espiritual. A arte de bem viver implica uma visão da pessoa humana considerando o seu processo evolutivo e a sua capacidade inata de transcender a consciência e ascender à espiritualidade. Nós não podemos deixar, mais uma vez, de lembrar que, para além dos créditos tradicionais, o movimento eubiótico absorve de todos eles os ensinamentos fundamentais para a superação das vicissitudes humanas. Essa que se pode, enfim, conceber como religião sabedoria, vem se divulgando mediante a atuação competente e dedicada dessa sua atual diretoria, presidida pelo nobre presidente Hélio Jefferson de Souza. Quero dizer também, seja nos espaços de discussão e aprendizado, seja por meio de publicações impressas e, mais recentemente, conteúdos virtuais, a Sociedade Brasileira de Obiose disponibiliza a todos seus cursos de iniciação. Nesse contexto, abordam-se temas filosóficos, experiências culturais, tradições espirituais, enfim, toda uma gama de conhecimento. Nossas profundas homenagens, portanto, para concluir, à atual diretoria, em nome do presidente Hélio Jefferson, bem como a todos os participantes desta tarde aqui no plenário desta Câmara Federal, que se dedicam a projetos comunitários, assistenciais e socioeducativos, na certeza de que esses esforços são fundamentais na construção de um novo homem, em um novo tempo e em uma nova sociedade. E esta voltada para a experiência do divino e na dimensão espiritual da sua existência. Meus parabéns à Sociedade Brasileira de Obiose. Muito obrigado a todos e eu dou, portanto, por encerrada essa nossa sessão, cumprimentando a todos os senhores que aqui compareceram. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, tenho aí uma homenagem a ser feita ao presidente Jefferson, que está sendo feita nesse momento. Tá bem. Muito bom. E agora nós vamos dar por encerrada. E convido a todos a assistir o vídeo com o hino social da Sociedade Brasileira de Obiose. Por favor, técnica.
Bem, terminado o hino, também declaro encerrada essa presente sessão, agradecendo muito a todos os senhores e senhoras que aqui compareceram e, com certeza, continuaremos juntos nessa empreitada. Está encerrada a presente sessão. Os fotógrafos aqui em cima, para que a gente possa fazer uma foto de todos aqui nessa visita. Vamos todos lá, presidente também, vamos até lá?